Muito bem, aqui é Beto Calmon do AlemDaPauta.com, tem Pode Pautar no ar, e eu estou com um professor político, professor da UFPB, José Artigas. Professor, muito obrigado pela participação. Queria que o senhor analisasse as manifestações populares deste domingo contra a presidente Dilma, a favor do impeachment, e também o que é que a gente pode esperar para essa semana em relação a essas manifestações. Muito obrigado pela participação, professor. Oi, Beto, é sempre um prazer contribuir com você e com os seus ouvintes. Olha, Beto, de fato ontem nós tivemos algumas das maiores manifestações da história do nosso país, especialmente concentradas em São Paulo e em Curitiba, no Paraná, onde se desenvolve a principal das ações da Operação Lava Jato, e podem ter a impressão de que a voz das ruas é a voz do Brasil. Mas pelos dados divulgados hoje pela Folha de São Paulo, não ser bem assim, o que torna ainda mais complexa uma análise acerca das possíveis consequências dessas manifestações. Segundo a Folha de São Paulo, 64% dos que foram às ruas ontem em São Paulo tinham rendas superiores a 5 salários mínimos, o que é muito distante brasileiro. Apenas 14% dos que estiveram nas manifestações tinham rendas de até 3 salários mínimos. Ou seja, a maior parte dos brasileiros que recebe salários de até 2 salários mínimos não esteve presente nas manifestações de ontem por todo o Brasil. Outro dado relevante é o fato de que 73% dos que foram às ruas ontem possuíam acima de 36 anos de idade, ou seja, a juventude também não foi representada por esses manifestantes de ontem. E também um outro dado que contribui para uma análise acerca do que foi a manifestação ontem, quem participou, o que representou, é o dado de escolaridade. E esse é gritante. 77%, eu repito, 77% dos que participaram das manifestações em São Paulo ontem possuíam curso superior completo. Bem, no dia em que o Brasil atingir 77% da sua população com curso superior completo, nós deixaremos de ser o Brasil e passaremos a ser a Suíça, porque esse é um nível de escolarização compatível com os países mais desenvolvidos do mundo. E também foi notório, especialmente para aqueles que acompanharam em todos os veículos de comunicação durante todo o transcurso do dia as manifestações pelo país, a baixa participação de negros e pardos. Então, o que dados é a imagem de que quem esteve nas ruas, embora em grande número, foram os representantes das classes médias ilustradas e escolarizadas e as elites. Quer dizer, o povo negro, pardo, pobre e jovem não esteve nas manifestações. E isso abre um caminho para refletirmos sobre as possíveis consequências dessas ações nas ruas institucional do Brasil. Outro dado mais é o fato de que os líderes partidários, senador Aécio Neves, ao governador Geraldo Alckmin, ao senador Aloysio Nunes Ferreira, ao deputado do Partido Solidariedade Paulinho da Força e a senadora Marta Suplicy, ou seja, os líderes do PMDB, do Solidariedade, do Democratas, do PSDB foram rechaçados nas ruas, chamados de ladrões, de bandidos. Bem, isso mostra que quem esteve na rua defendendo a sucessão de Dilma Rousseff num possível momento pós-impeachment, porque a oposição criticada nas ruas. E isso cria um problema muito grave e que se acumula junto a outros problemas graves que viemos passando nesses últimos anos. É notória uma absoluta falta de legitimidade do Poder Executivo da presidente Dilma Rousseff de orquestrar um acordo mínimo que garanta o prosseguimento do seu governo. O Executivo perdeu legitimidade de forma completa. O Poder Legislativo também não dispõe de qualquer legitimidade perante a maior parte da população. Folha de São Paulo, menos de 7% dão apoio ao Congresso Nacional e os presidentes das duas casas legislativas indiciados, e no caso do presidente Eduardo Cunha, é réu em processo criminal, o que retira parte da legitimidade do Congresso, e também sabemos que 1/3 destas respondem a processos criminais envolvendo corrupção, malversação
de recursos junto ao Supremo Tribunal Federal, o que também corrobora com a diminuição, a retirada da legitimidade do Legislativo perante a população. E nas últimas semanas nós tivemos eventos muito negativos que expressaram nitidamente o abuso de poder e as arbitrariedades do Judiciário e do Ministério Público nos casos lamentáveis da condução coercitiva do ex-presidente Lula, a pedido do juiz Sérgio Moro, e em seguida do pedido de prisão preventiva do ex-presidente por parte dos aloprados. Esses abusos claros apenas deslegitimam o último dos poderes que mantinha-se alheio à crise política e institucional instalada no país. Se não temos legitimidade no legislativo, nos ampararemos no equilíbrio do judiciário. Entretanto, quando o judiciário mostra-se cabalmente arbitrário, agindo de forma inconstitucional ao arrepio da lei, equilíbrio de freios e contrapesos necessários à garantia dos pressupostos democráticos. Então abriu-se uma janela muito perigosa para a deterioração dos princípios do Estado Democrático de Direito instituído pela Carta Constitucional de 1988. Quando não há nenhum dos poderes com legitimidade para garantir equilíbrio, há uma chance muito grande de uma expressão de força, de violência e das paixões. E as paixões eram muito claramente ontem. Por quê? Porque o que foi levado à rua, em grande medida, foi uma expressão de ódio. De ódio contra o PT, de ódio contra a Dilma, de ódio contra todos os políticos tradicionais. E a expressão de ódio não é uma expressão política. A política é fruto da racionalidade, do acordo cooperativo entre diversos. Independente das posições políticas, nós devemos preservar as instituições democráticas e manter espaços institucionais em que todas as tendências políticas possam encontrar saídas, soluções negociadas para os impasses. E quando nós derivamos as ações da sociedade para o ódio, para a intolerância, aí não há mais possibilidade de construir política. Política se faz com acordo, com negociação, com diálogo, com racionalidade, não com passionalidade ou intolerância. E é isso que nós estamos precisando agora. Tolerância e capacidade de liderança institucional para que as nossas instituições preservadas e principalmente para que a democracia seja preservada. E nesse momento a crise deixou de ser apenas uma crise política entre os partidos e hoje já se apresenta também como uma crise institucional entre os poderes estatuídos da República. E nesse momento é um momento de reflexão, de ponderação e de equilíbrio, e não um momento de ampliação da radicalização política. Então vamos ter que aguardar mais um tempo para esperar que alguma saída se dê nesse processo que garanta a preservação das instituições. Eu concordo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no Estado de São Paulo há 2 semanas, em que ele pondera a situação falando, olha, o problema não é só o PT e a Dilma, o problema é o sistema político que precisa ser alterado. E para alterar o sistema político é preciso acordos mínimos entre os conterrâneos, ou seja, ele sugeriu a necessidade de que as principais lideranças dos partidos se reúnam para encontrar soluções positivas para que as nossas instituições sejam preservadas. Então, nesse momento, é importante também aguardarmos para vermos o que, durante o transcurso dessa semana, ocorrerá, porque agora a política brasileira está tão dinâmica que os cenários mudam a cada dia, né? E quarta-feira nós teremos o julgamento do Supremo Tribunal Federal acerca do rito do impeachment. Segundo o presidente Eduardo Cunha, ele colocará o processo de impeachment para andar a partir da deliberação do Supremo, e na sexta-feira nós teremos também manifestações daqueles favoráveis ao ex-presidente Lula e à presidente Dilma. Então temos que aguardar aí os próximos eventos para verificar qual será a possível saída para esse imbróglio que é político e é também institucional e que naturalmente se reflete na deterioração do panorama econômico do país. Então agora há muita expectativa, é preciso olharmos com muita cautela os movimentos de ontem, não imaginarmos que o movimento de ontem é significativo da expressão do povo brasileiro, porque não é, né? As estatísticas mostram que aqueles que foram às ruas não representam a maior parcela da população, ao contrário, foi um movimento. Vejamos agora
funcionará para encontrar a saída negociada. Caso contrário, teremos a abertura aí de um momento muito difícil para a história do país com CIA, porque agora, nesse fim de semana, nós tivemos ainda na Polícia Militar de uma plenária dos sindicatos dos metalúrgicos do ABC em Diadema, coisa que só acontecia durante a ditadura militar. E tivemos também a invasão e pichação do prédio da União Nacional dos Estudantes com dizeres de ódio, de intolerância. Também só vimos atos como esse no prenúncio do golpe de 1964. Nós estamos vivendo um ambiente pré-golpista. E é elemento, antes de tudo, equilíbrio. De forma que possam resgatar uma saída comum, consensuada, legítima, para esse imbróglio político, institucional e econômico que vivemos. Gostou muito da participação mais uma vez aqui no Pode Pautar, no Além da Pauta. Grande abraço, uma semana melhor. Um grande abraço, Beto, a todos os seus ouvintes e aqueles que acompanham o seu site. Tchau, tchau.